Chegamos no 49º capítulo, no dia 49. E aí, Tawando, Shellas Jogananda? Como você disse, só acaba quando termina. Então hoje, dia 49, dou por encerrada a minha missão. Estou muito orgulhosa de mim, que não trapaceei nenhum dia. Todos os dias, sábado, domingo, Natal, Ano Novo, eu tirei aqui um tempinho para ler o capítulo do dia e fazer um videozinho. Fazer o vídeo me ajudou muito nesse comprometimento. Quem sabe esse ano eu grave novos vídeos. Mas estou orgulhosa que foi a primeira vez que eu consegui iniciar e finalizar algo assim bonitinho, sem quebrar um dia. Muito bom, parabéns para mim. E parabéns para os demais que conseguiram aí, ainda que pulando um dia ou outro, mas que conseguiram aí chegar no final do livro. E hoje, no último capítulo, Yogananda conta um pouco sobre ali os 10 últimos anos, né? Dele, a partir de mais ou menos 1940 até 1950, né? Ele faleceu em 52. E ele começa falando da guerra, da Segunda Guerra Mundial, onde ele recebia cartas de muitos estudantes da Self-Realization Fellowship de Londres, falando que mesmo em meio a bombardeios, né, no meio ouvindo todas aquelas explosões, eles mantinham ali semanalmente a reunião deles para meditação e orações. Nesse último capítulo, o Yogananda ele fala muito sobre a Kriya Yoga, ele fala sobre a Índia, ele fala sobre respiração e ele fala muito sobre Deus. Ele fala que se a gente pudesse destacar assim, um único presente da Índia para o mundo, seria Kriya Yoga. E ele relembra o quanto a Índia sempre foi uma nação muito rica, desde a época, né, ali da Bíblia, que já tem várias narrativas sobre as riquezas da Índia. A Índia foi o que levou ali a grande história da navegação, porque as pessoas queriam chegar à Índia de uma forma mais rápida. Essa foi a história de Colombo também, que ele queria achar uma rota mais rápida para chegar na Índia, porque a Índia era ali o centro de riqueza, de tecido, de ouro, de especiarias, de perfumes, né? E todas essas qualidades que até hoje, quando a gente vai lá, a gente vê, né? Então são tecidos muito finos, joias maravilhosas, perfumes que eu nunca vi igual, né? A gente fica aí pagando, sei lá, tem gente que paga 500, 600, 800, R$ 1.000 num pote de perfume. E a Índia, ela tem uns óleos perfumados que são, assim, divinos. Esculturas em marfim, em madeira, o sândalo, que é uma madeira super perfumada, né? Na Índia a gente encontra muito pulseira, colar, coisas feitas de sândalo, que é um perfume, assim, que te leva para Deus, sem brincadeira, assim, é um perfume que te conecta com algo maior. E ele estava falando o quanto a Índia foi rica e ele fala que essa parte da Índia, a partir do século XVIII, né, que ela está aí numa situação um pouco mais pobre, é algo kármico que vai passar. A Índia ela foi invadida a partir ali de mais ou menos 1400, 1500, ela começou a sofrer várias invasões muçulmanas, que já enfraqueceram um pouco a Índia. E depois, a partir do século XVII, né, várias nações europeias ali invadindo e os ingleses foram o que predominaram. E ele conta até que durante, né, a Segunda Guerra até, alguns estudantes falaram para ele, vamos levantar aí uma revolução, um levante para tornar a Índia independente. E Yogananda falou, a nossa independência não virá de armas, mas virá da paz. E tanto foi que o Mahatma Gandhi, através do seu movimento aí totalmente fundado no Ahimsa, né, e com os satyagrahis, conseguiram aí a liberdade da Índia.
E o Yogananda ele começa a falar um pouco mais sobre o yoga, que é um dos grandes presentes da Índia para o mundo inteiro, o quanto que não dá para falar tipo que yoga pertence só à Índia. Ele falou assim, é algo mundial. E fala dos rishis que foram intuídos, né, de todos esses conhecimentos que o povo indiano tem. E aqui mais uma vez eu abro meu coração. Quando eu falo da Índia, é sempre aquela velha ladainha. Mas lá é muito pobre, é muito sujo. Gente, pelo amor de Deus, sabe? Quem mora aqui no Brasil? Quem somos nós para falar de pobreza, né? Quem aqui do Brasil pode falar, não vou para tal lugar porque ela é pobre? Por favor, né? Venham aqui para a realidade. Mas culturalmente falando, e até materialmente, tá? A Índia tem muita riqueza. Se a gente vai para lugares, por exemplo, Chapura Haveli, que era um entreposto comercial que hoje virou um hotel. É um lugar que você entra, você tem vontade de chorar com tanta beleza, os lustres, os detalhes das pinturas. Você vai numa. Eu fui numa fábrica de joias a primeira vez que eu fui lá. Você fica encantado, e não pelas joias em si, mas pelo detalhe de riqueza do lugar, da pintura, dos detalhes, sabe? Algo assim que você olha e parece que você tem ali, você até sai do corpo. É uma coisa assim, é uma beleza que comove. E o mesmo, eu tô até morrendo aqui, deixa eu pegar minha água. O mesmo a gente vê, por exemplo, nos palácios, né? Quem teve aí a sorte de ir para Jaipur, no Amber Fort, você vê ali detalhes em mármore, em pedras incrustadas, pinturas feitas com pó de pedras preciosas. Você olha para o teto, tem ali o teto está brilhando. Trabalhos em mármore, que o mármore fica translúcido para deixar a luz entrar. Então, assim, a Índia é o Taj Mahal, tá? Então, vamos pegar aí, por exemplo, o Taj Mahal, que todo mundo olha, acha lindo, mas às vezes esquece que está na Índia e condena aí a nação indiana. Enfim. E ele falando da contribuição da Kriyoga, e ele descreve como a Kriyoga é um método científico para te ajudar a se aproximar de Deus. E ele fala dos hindus, que tem que cultuam Deus aí na sua forma tríplice, né? Brahma, Vishnu e Shiva. O que cria, o que sustenta e o que o destrói e ajuda, né, a refazer. Mas ele fala que esses três aspectos são apenas como Deus se mostra ali, se põe, são atributos de Deus, mas que Deus não se revela. Então você vê a obra de Deus, mas não vê Deus por trás da sua grande obra, né? Deus ele continua sendo uma incógnita. Ninguém conhece a Deus. Ninguém sabe exatamente o que é essa potência, essa energia. E o yoga tem como meta essa autorrealização, fazer você voltar para Deus, você querer verdadeiramente conhecer Deus. E o yoga, ele é uma técnica científica que te ajuda nessa busca. Então, o yoga, através de várias técnicas e principalmente de respiração, eles te colocam nessa rota de conhecer o divino. E aqui na respiração, ele fala do estado de não respiração. E ele cita passagens da Bíblia, né? Por exemplo, que o homem foi feito ali do barro, e aí Deus soprou nas suas narinas e lhe deu a vida. Então isso já mostra que alma e corpo estão conectados através da respiração. Então, quando você não respira, você não morre. Não estou falando para ninguém prender a respiração aqui não, tá? Para com isso. E os rishis, os antigos sábios, eles descobriram isso. Que quando você entra num estado de não
respiração, você entra num estado de imortalidade. E você consegue manipular as energias para que você consiga fazer o Maha Samadhi, né? Que é quando o yogi conscientemente deixa o seu corpo. E ele cita, né, vários santos que chegaram nesse estado de Samadhi, o Nirvikalpa Samadhi, onde você fica ali um estágio sem respiração e que depois desse estágio, tanto faz se você respira ou não respira, que você continua com a comunhão divina. E aí ele fala sobre o Bhagavad Gita, que tem essas informações da Kriya Yoga, técnicas, enfim, é um capítulo muito rico, que se você ler com atenção, você tem insights para dar um passinho a mais aí na busca espiritual. É um capítulo, assim, riquíssimo. Enfim, Yogananda diz ali, né, que uma vez perguntaram para ele se valia a pena tudo isso que ele fez, todo esse esforço de vir, largar sua terra, sua pátria, vir para os Estados Unidos e passar por tantas dificuldades como ele passou, de críticas, de injustiças, de inverdades sendo levantadas contra ele. Eu falei, né, num vídeo anterior sobre isso, onde ele teve problemas. A fofoca sempre existiu, né? E ele disse que sim, que vale a pena e o que seria dele se ele não tivesse um fardo para carregar. Mas quando ele se lembra de todos os alunos dele de Kriya Yoga, ele fica feliz e agradece, né? Falando, Senhor, tu destes a este monge uma grande família. Ele encerra a autobiografia ali e depois tem um adendo enfim, da própria Self, falando sobre a morte do Yogananda, a morte não, né, Mahasamadhi, no dia 7 de março de 1952, num banquete para um embaixador indiano, que tinha ali centenas de pessoas. O Yogananda foi junto com alguns estudantes da Self Realization e ele, durante ali o jantar, ele estava falando sobre a Self Realization, sobre essa união entre o Oriente e o Ocidente, que com a Self ele conseguiu, né, fazer, como ele estava feliz, que era um propósito de paz. E ele faz ali ele fala um pequeno poema falando, né, sobre a Índia, a terra onde as montanhas, os homens, os rios respiram e anseiam por Deus, que ele teve a oportunidade de estar lá. E ele fala, eu sou abençoado, meu corpo tocou esse solo. E ele cai e caputz, foi para um outro plano, partiu dessa para uma melhor, literalmente. E assim o Yogananda já tinha comentado com algumas das suas alunas, discípulas mais próximas, né? Salvo engano, eu sempre confundo o nome delas, não sei se era Siri Dayamata ou esqueci o nome dela, a Mirinaline Mata, uma das duas. Ele já tinha comentado e ele deu algumas instruções para ela no momento que ele caísse no solo, que fizesse ali algumas coisas. E foi constatado 20 dias após o falecimento dele, o Yogananda ele foi enterrado, não foi cremado. Já comentei isso em alguns vídeos anteriores, né, que os grandes santos eles não são cremados porque já considera que eles queimaram o seu corpo durante a iniciação. E depois de 20 dias do seu Maha Samadhi, o seu corpo não dava sinais de decomposição. Então era como se ele estivesse ali dormindo, né? Não tinha ressecamento da pele, não tinha nenhum odor, nenhuma mancha, não tinha nada. E tem um atestado da funerária falando, olha, a gente hoje, depois de 20 dias, colocou lá uma tampa, né, de cobre, enfim, e não tem nenhum sinal ali de decomposição. O que deixou todos assim, perplexos. E é isso, queridos.
assim finalizamos mais uma leitura da autobiografia de um yogi. E como sempre, tem detalhes que parece que eu nunca li nas outras vezes que eu li esse livro. Então é algo bem interessante. Cada vez que você lê, você se conecta de uma forma diferente, você extrai uma lição diferente. E nessa leitura em específico, eu pude ver uma coisa que eu não tinha percebido nas outras. Era o quanto Siri Yukteswar era puro amor. Yogananda fala, mas como o Yogananda fala dessa questão mais disciplinadora e, né, ali dura e forte do Yukteswar, a gente não vê muito amor. Mas dessa vez eu consegui perceber o quanto ele amava o Yogananda e o quanto as suas atitudes ali por detrás era como de um pai vendo uma criancinha, sei lá, fazendo uma coisa muito simples e ficando na dúvida, e ele deixando a criança ali conhecer o mundo. Então eu consegui perceber o quanto o Yukteswar era realmente amoroso e, e como os dois grandes gurus aqui desse livro, né, o Lahiri e o Yukteswar, eles eram homens comuns, que foram casados, tinham filhos, tinham trabalho normal. E mesmo assim, isso não impediu deles terem a grandiosidade espiritual que eles alcançaram. Então é algo que é como se fosse um tapa na cara falando assim, ah lá, vocês conseguem também. Então foi, para mim foram essas duas grandes impressões nessa leitura. E é isso, queridos, agradeço a todos que acompanharam ou não, enfim. E bora com força na peruca para mais um ano, né? São leituras que nos inspiram e terminando, né, hoje 5 de janeiro, bem aí no início do ano, dá um fôlego de tipo, esse ano eu posso fazer diferente. Então é isso, queridos. Até a próxima.